O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, partindo Jesus, 2 cegos o seguiram, gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Mas eles saíram e espalharam sua fama por toda aquela região. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, tempo do advento, tempo de aproximarmos-nos de Deus, limpar o nosso interior. E hoje o Santo Evangelho coloca a imagem dos 2 cegos no Evangelho de Mateus, que pedem a Jesus: piedade de nós, filho de Davi. A condição de aproximar-se de Jesus não foi para lhes perdoar os pecados, mas a doença para o judeu era uma desgraça, um castigo. Certa feita acreditavam até que este castigo era por conta do pecado dos pais, que era transmitido para os filhos. Então nosso Senhor Jesus, ao pregar a boa nova, anunciar o Evangelho, Ele, nosso Deus, o Verbo de Deus encarnado, o qual nós nos preparamos para celebrar o seu Natal, aproximando-se destes homens, lhes cura fisicamente. Também a muitos perdoou os pecados. E a pena que cairá sobre Jesus será justamente por ele não ser reconhecido como Deus. Século 21, tempo presente. Jesus é reconhecido como Deus? Ou há muitos de nós como que cegos pedindo piedade ao Filho de Deus para as nossas necessidades, achando nós que oração é para suprir a nossa necessidade? Eu rezo quando preciso, quando obtenho o que preciso, não rezo mais. Amados, tempo presente, tempo de um novo paganismo, tempo de uma indiferença. Os pagãos antigos eram heréticos por não reconhecer a divindade de Jesus ou a sua humanidade, uns por excesso, outros por falta. Nestorianismo, heresia que não reconhecia a humanidade de Jesus, que não reconhecia a sua humanidade, apenas sua divindade. Jesus era Deus, nenhum problema, né? Se ao encontrar-se com o Cirineu, estes que seguiam Nestório acreditaram que Jesus transmutou de lugar com o Cirineu, e quem foi crucificado foi o Cirineu e não Jesus. Heresia. Qualquer incompreensão de quem é Jesus
é uma heresia, uma meia-verdade. Jansenismo, supervalorizavam o sofrimento, ou seja, a humanidade. Não bastava Jesus estar crucificado com os braços abertos, ele tinha que estar crucificado, pendurado na cruz, vertical mesmo, sim, com os braços todo para cima. Heresia. Amados, e o novo paganismo consiste em justamente não compreender que Jesus ele é verdadeiramente Deus, o verdadeiro homem, mas de não viver a verdadeira religião, como nos diz São João, aquele que ama a Deus que não vê, e aquele que ama a Deus que não vê e não ama o irmão que vê é um mentiroso. Então eu amo a Jesus verdadeiramente, Deus verdadeiramente homem, apenas na imaginação. Eu imagino, eu até escuto as verdades, decoro feito um papagaio, mas elas não conseguem descer para o coração. Porque quando a fé começa a exigir de mim o testemunho, então esta fé, ela não compromete a minha vida. A fé fica apenas supersticiosa, de amuleto. A igreja, apenas um templo, o qual eu me benzo quando passo na frente, e tenho uma leve impressão de que as pessoas fazem isso de maneira inconsciente e que não conseguem discernir qual seria então a verdadeira fé. Padre, o senhor poderia nos dizer qual é a verdadeira fé e como eu poderia viver verdadeiramente a minha fé? Sim, meus irmãos, estou aqui para isso. Nós vivemos a nossa verdadeira fé quando a gente acolhe tudo o que Jesus fez para a nossa salvação. Qual é, Padre, então, o que é tudo que nosso Senhor Jesus fez e o modo como eu posso viver a verdadeira fé? Então agora eu vou buscar o batizado das crianças bem cedo. Batismo. Então agora eu só vou fazer a primeira Eucaristia se eu reconhecer que nosso Senhor está na Eucaristia, e se a minha vida ela mudar quando eu for convidado a pecar e eu lembrar, não, porque eu vou comungar, porque eu amo a Deus. Quando você cair na fatalidade, na desgraça de cometer pecados mortais, cobiçar a mulher do próximo, desejar a mulher do próximo, cobiçar as coisas alheias, quando você matar com sua língua fofoqueira, quando você realmente matar usando contraceptivos que promovam abortos inconscientes na relação sexual do casal, se você vive amancebado e comunga, abandona a comunhão, a Eucaristia, sim, senão você está se condenando, porque Jesus ele guia, nosso Senhor ele segue-nos, ele nos encaminha para um segmento, e o demônio nos encaminha para o inferno. Se você vive a castidade e não pratica adultério, respeita os seus pais, honra-os, vem à missa todos os domingos e não falta a uma missa por pena de pecado mortal. Se você honra o nome de Deus e não chama o nome dele em vão,
e ama a Deus sobre todas as coisas. E sobre todas as coisas significa todas as coisas, inclusive o seu trabalho. É hora de ir para a missa. O trabalho ficará aqui. Fulana, tu cuida das panelas enquanto eu vou ali na igreja rezar a missa, né? Os bichos, uma horinha a mais, uma horinha a menos, não vão morrer, porque precisa uma seca medonha para o bicho secar as costelas. Sim ou não? Sim. As tetas das vacas não vão estourar, ou das cabras, uma horinha a mais ou uma horinha a menos. Isto, terceiro mandamento. Então, amados, o padre falou em poucas palavras como é que Jesus quer que sejamos fiéis a Ele. Viver o tempo da igreja é obedecer a Jesus. E o tempo que a gente vive, que Ele já passou na terra, que Ele enviou o seu Espírito Santo, é o tempo da igreja. E oferecer, amados, oferecer todas as nossas imperfeições, buscando repará-las. Os pecados veniais nem mortais não. Você vai reparar com muita caridade, inclusive as imperfeições, buscar reparar, ou seja, corrigir essas imperfeições por meio da penitência. É deste modo que a gente obedece não só a Cristo, mas nos tornamos como Ele deseja que sejamos, santos. Só vai entrar no céu quem for santo. Quem não é santo vai purgar no purgatório. E se não se condenar no inferno, irá purgar no purgatório. E quem é o céu? Jesus. Então precisamos ser tão perfeitos como nosso Senhor Jesus. Por quê, amados? Os 12 apóstolos foram as pessoas que mais estiveram próximas de Jesus na terra. Os 12 apóstolos são as pessoas que estão mais próximos de Jesus no céu. E como foi que os 12 apóstolos eles morreram? Martirizados, com lanças, crucificações, decapitações ou humilhações, como São João na ilha de Patmos, escondido para poder evangelizar e conduzir as igrejas antes pagãs que iam tornando-se cristãs. É o tempo presente, irmãos e irmãs, que nós remediamos com a pílula do verdadeiro cristianismo que a Igreja Católica nos oferece. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.